naturalismo. Naturalismo. Vamos começar uma aula de literatura então sobre o naturalismo no Brasil. Primeiro de tudo, estão chamando o naturalismo de tendência, de escola literária. Isso, meu filho, confunde a cabeça do vestibulando! Porque é melhor a gente pensar que o naturalismo, assim como todos os outros períodos literários, nada mais são do que movimentos. Movimento. São movimentos, são manifestações que acontecem dentro da literatura e que vão criando ali um movimento no pensamento, um movimento no fazer literário. Esse movimento naturalista começa junto com o realismo, em 1881. Quem viu a aula do realismo no Brasil sabe do que eu tô falando. O realismo começa com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, enquanto o naturalismo começa com a publicação de O Mulato. Esses dois movimentos literários, o realismo e o naturalismo, eles vão ser muito parecidos, porque eles vão fazer críticas à sociedade. Eles vão pegar e vão apontar o dedo na cara da sociedade. Na cara da sociedade vão começar a falar umas verdades para as pessoas. Só que o realismo vai criticar a burguesia, os ricos, os políticos, etc. Enquanto o naturalismo vai denunciar a realidade do pobre, daquele que vive na miséria, daquele que não tem condições. É então que nós temos 3 livros que são a tríade do naturalismo brasileiro, que é O Mulato, Casa de Pensão e O Cortiço. Que acontece no mesmo contexto histórico do realismo. Claro, né? Da mesma época. Proclamação da República, abolição da escravatura, Segunda Revolução Industrial. E esse contexto influencia diretamente a obra naturalista. Por quê? Porque como o naturalismo, dá pra ver aqui já no primeiro livro do movimento, O Mulato, vai tratar sobre questões de preconceito, questões raciais, né? Todos nós sabemos que naquela época da escravidão, os negros, eles eram como criaturas enclausuradas pelos senhores das fazendas, né? Que trabalhavam ali. Então vem a Lei Áurea e dá liberdade para essas pessoas. Essas pessoas então vão viver suas vidas livremente. Só que eles não têm nem onde cair morto. Eles não têm nada, não tem um tostão no bolso, não tem um terreno, não tem nada. É aí então que eles invadem o morro e ali surge a favela. Por isso que no Rio de Janeiro a gente tem uma favela tão grande. É raiz daquela época ainda. E tem gente contra as cotas. Mas isso aí dá pra entender um pouquinho do porquê que o livro vai tratar sobre esses assuntos. O que vai acontecer com essas pessoas, quais as condições de vida que eles vivem. E com as características muito próximas ao realismo. Com objetivismo, né? Trabalhar as coisas de modo objetivo e não subjetivo, né? Não tem nada da impressão da pessoa, eu acho isso. Não, isso é isso, porque dá pra ver, é fato. A verossimilhança, já que é um fato, tem tudo a ver com a realidade, é muito próximo da verdade, da realidade. O descritivismo vai aparecer aí, ele vai descrever as coisas, ele vai olhar para as coisas e vai dizer exatamente como elas são. Vai usar para isso a razão, para observar e para analisar as coisas. E o retrato fiel das personagens. As personagens, elas vão ser retratadas com fidelidade ao que elas são. Essas personagens são interessantes porque são personagens tipo. A gente chama de personagens tipo. Tipo assim... Os personagens tipo é porque eles representam alguma coisa. Representam uma ação, representam uma parte da sociedade. Que vai caracterizar aí a grande diferença entre o realismo e o naturalismo é que os romances do naturalismo, eles são considerados romances teses. Como assim? Você que estuda para o Enem sabe que as teses são a sua opinião, certo? A gente cria uma ideia sobre a coisa, uma tese sobre a coisa, e no texto vai argumentar para provar que a nossa ideia é real. Era isso que acontecia nos romances do naturalismo. Aloysio de Azevedo, ele tinha uma ideia sobre a coisa e ele comprovava que aquela ideia era real. Então era comprovação científica. E nessa época foi quando a foi quando a ciência estava se desenvolvendo, né? Então assim, nessa época começam a surgir as tecnologias, começa a surgir aí os estudos medicinais e tal, né? E esse caráter de romance e tese é o que dá para a obra do Aloysio de Azevedo uma característica muito peculiar.
Porque até hoje isso não é considerado só literatura, mas é considerado como um romance de tese histórico. Aquilo ali prova que aquela época era assim. E outra característica bem marcante também dos livros do Aloysio de Azevedo, zoomorfismo. Zoomorfismo vem de zoo, de zoológico, de animais. Ele comparava os seres humanos, as condições de vida dos seres humanos, a dos bichos. E não eram bichos, né, bonitinhos e fofos, era tipo o rato, a lesma, a barata, tipo isso. Por quê? Porque esses cortiços, como o cortiço é o livro mais representativo da época, tipo, o cortiço representava as condições onde eles moravam. Aglomerados em casas, em conjuntos habitacionais, assim, com casas todas grudadas, assim, e aqueles varais no meio, e a criançada correndo pra um lado e pro outro, comendo no chão, com os ratos passando. Uma nojeira, tá? Uma nojeira. Condições de higiene, zero. Ele não tá fazendo isso só por fazer, ele tá fazendo isso pra denunciar uma realidade. Pra mostrar como que realmente é. Beleza, então? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder. Mete o dedo aí no like, viu? Mete o dedo no like. Se inscreve no Plantão Tubilubi no YouTube. E leia O Doce Luar da Primavera, o meu primeiro livro. Beijo, beijo, beijo e tchau!